Pessoal, bom dia a todos. Aqui quem fala é Paulo Del Piso. Agradeço a presença de todos vocês aí para a gente falar um pouquinho nesta manhã aqui de sexta-feira sobre o benchmark de tarifas de telecom, né, que é um dos serviços oferecidos, uma das consultorias oferecidas pela Navita no mercado aí. Eu vou, se em algum momento da apresentação vocês tiverem alguma dificuldade de me escutar, por favor me sinalizem aqui via chat que a gente aciona a nossa equipe de infra aqui se for o caso, tudo bem? Bom, vamos lá. Nossa agenda de hoje, nós vamos falar sobre o benchmark de tarifas, né? Que tem como o principal objetivo garantir as melhores tarifas em seus contratos de telecom, né? Então, muitas vezes, quando isso acontece, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre cada um dos pontos, né? Mas a gente vai fazer uma breve apresentação. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os desafios, né, relacionados a esse tipo de serviço, né, a esse tipo de necessidade, na verdade. Vou explicar um pouquinho como é que funciona, mostrar um pouco como a gente apresenta esses resultados, né, no final de um trabalho como esse, e depois a gente parte uma conclusão aí e uns 5 minutos finais aí de perguntas e respostas. Tudo bem? Bom, vamos lá. Quando a gente está prestes a renegociar um contrato de telecom com uma operadora ou, enfim, se está em dúvida se eu devo continuar com a minha operadora atual ou trocar para uma outra. Então, quando a gente chega nesse momento, os gerentes de telecom, as pessoas responsáveis por contratar serviços de telecom, começam a surgir várias dúvidas, né, na cabeça dessas pessoas. Então, dúvidas como, por exemplo, né, quais são as melhores tarifas para a minha empresa? Né? Então, será que de fato o que eu estou pagando atualmente está de acordo com o que o mercado está praticando nesse momento? Porque isso é muito volátil, né? Então, um contrato que foi assinado há 2 anos atrás, a realidade hoje é muito diferente, mudou a competitividade entre as operadoras, mudou-se a realidade, as tarifas, etc. Né? Então, à medida que passa, existem planos diferentes, né? Então a gente precisa estar sempre de olho nesse tipo de informação, justamente para salvar dinheiro aí dos budgets de telecom, né? Outro ponto muito importante é saber se o seu contrato está sub ou superdimensionado, né? Então, o que acontece é que lá atrás você fez um contrato há 2 anos atrás com a sua operadora ou com as suas operadoras, né? E, por exemplo, você dimensionou um pacote de SMS para 5.000 SMS. Só que, em alguns casos, você pode estar usando 1.000 SMS, em outros casos você pode estar usando 15.000 SMS, né? E todos sabemos que o pacote avulso de SMS ou SMS avulso ele é muito mais caro do que quando se compra em pacote, né? Cada operadora tem o seu tipo de pacote, as quantidades de pacote e os seus valores, né? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente assinou um contrato lá atrás e hoje, por diversas razões e principalmente porque a realidade das empresas mudam, né? Então, por exemplo, a empresa pode ter adquirido comprado uma outra empresa. E aí o seu perfil de uso muda completamente, né? E só que o seu contrato de telecom é de 2 anos atrás, quando ele foi dimensionado para a empresa original, né? Então isso de fato é bastante importante a gente sinalizar aí. Outro ponto é com relação aos SLAs, né? Eu tenho os SLAs adequados para minha realidade, né? Então, quando a gente vai falar de uma renegociação de contrato, a gente pensa inicialmente só na tarifa. Só que a gente tem que olhar para alguns outros aspectos, né? Então, assim, o SLA de comodato de entrega dos aparelhos com a operadora, ele vai suprir as minhas necessidades. Então, são pontos que podem ser negociados na hora de se contratar ou de se rever um contrato de telecom, né?
Então, por exemplo, originalmente ou por padrão, a operadora define que até 40 dias ele entrega um dispositivo para você, quando você necessita, mas isso não lhe atende. Né? Então, você pode pedir ou negociar um prazo menor para se fazer essa entrega. Outro ponto é a disponibilidade do serviço. Né? Então, para algumas empresas, o SLA padrão da operadora por indisponibilidade, ele é para dar um retorno ou resolver determinado problema, ele tudo bem, ele atende. Mas tem empresas que são missão crítica, né, a telefonia, e que esse tipo de coisa o SLA padrão ele não atende. O pessoal está comentando aqui que o som está cortando. Isso está acontecendo de fato para todos? Eu vi aqui que 4 pessoas comentaram que o som não está com boa qualidade. Todos conseguem me ouvir agora, nesse momento? Certo, a gente vai ver o que consegue fazer aqui para melhorar, tudo bem? Bom, continuando, eu vou tentar falar um pouco mais devagar aqui para que vocês possam acompanhar melhor. Bom, voltando ao assunto dos SLAs, né? Então, um outro ponto não é só olhar para os valores das tarifas de VC1, VC2, VC3. Né? A gente precisa olhar também para outros pontos como o SLA, se os SLAs estão adequados. Né? Então, só um momentinho. Outra coisa, um outro ponto importante, quando a gente vai tratar de renegociação, ou querer saber sobre fazer um benchmark de tarifas, é entender se eu estou usando, ou se a minha empresa está usando os recursos racionalmente. Né? O que isso quer dizer? Será que, de fato, voltando ao ponto do pacote de SMS, eu tenho o pacote adequado, ou assim, hoje a gente tem diversas ferramentas que podem ser usadas para o trabalho que são muito mais ágeis que o SMS. Né? Então, por exemplo, o WhatsApp. Entre as pessoas da empresa, eu poderia definir uma política interna onde todos usassem o WhatsApp. E aí, com isso, eu conseguiria diminuir o meu uso de SMS. Né? Mas, mesmo que isso não aconteça, eu posso ter... será que eu estou mandando o SMS para, por exemplo, para o Faustão ou para algum tipo de promoção que não tem a ver com a questão do trabalho? Isso é rastreável, né? E a gente pode identificar com o trabalho de gestão em telecom e fazer com que o uso desses recursos sejam mais racionais. Né? Outro ponto importante, home internacional. Então, será que todos os executivos que viajam para o exterior a trabalho na minha empresa, eles estão contratando aquele plano pré-pago, onde eu pago uma tarifa bem menor, né, de roaming do que se eu pagar um minuto ou um megabyte avulso? Então, esse tipo de coisa é bastante importante, né, para ser analisado. Pessoal, continuo recebendo problemas aqui, relatos de problemas de áudio. A nossa equipe aqui está trabalhando para tentar resolver, tá? Mas vamos tocando aqui. O webinar ele vai ser gravado e depois vai ser disponibilizado, tá? Caso alguns de vocês estejam perdendo o áudio muito frequentemente aí. Tá legal? Bom, quais são os principais desafios? Né? Nós temos vários desafios aí nesse tipo de trabalho, onde a gente precisa, de fato, conhecer os desafios que a gente vai ter pela frente quando chegar o momento de uma renegociação de contrato ou uma mudança de operadora. Né? Então, hoje, muitos de vocês sabem que nós temos uma questão o billing das operadoras do Brasil, eles são muito complexos. Né?
E por que disso? Porque existem milhares de planos diferentes, de pacotes diferentes, de negociações que foram feitos com diferentes clientes e que cada vez que uma negociação dessa é feita, o valor de uma tarifa, de um pacote, ele é ajustado para cada um dos clientes. Isso torna muito complexo a questão do billing. Então, nós não temos uns 4 ou 5 pacotes padrão e que são sempre aqueles que a gente vai fazer. Então é uma coisa muito complexa, né? Então a gente tem infinitas combinações de planos, de tarifas e de pacotes diferentes em cada uma das operadoras, né? E aí está a grande complexidade de se traçar um perfil realista, né, e fazer um benchmark afinado aí com as práticas de mercado, né? Então, mapear o perfil de uso e também a complexidade da sua empresa, da área de telecom da sua empresa, é algo essencial, né? Então, por que a gente faz isso? Porque, basicamente, grande parte do trabalho de um benchmark de telecom é conhecer o perfil de uso, né? Tanto da sua empresa quanto das outras empresas que a gente vai utilizar para fazer esse comparativo, né? Então, o perfil de uso é quantos minutos eu gasto de VC1, quantos minutos eu gasto de VC2, quanto que eu gasto de roaming internacional, né? E quantos desses minutos ou megabytes de roaming internacional eu gastei contratando um pacote pré-pago e quantos eu gastei avulso, né? Será que eu tenho uma política de intragrupo, aquele plano em que você, entre os celulares da empresa, você paga zero, né? Será que eu tenho isso adequado? Ou ainda, isso vale a pena contratar para minha empresa ou não chegou o momento ainda? Porque isso pode acontecer, né? Então, mapear o seu perfil de uso e também ter a visibilidade da sua complexidade é essencial, né? Experiência de mercado é necessária. Então, nós temos uma larga experiência aí de mercado, gerenciamos dezenas de clientes, né? Então, certamente nós teremos uns 3 ou 4 clientes aqui que têm um perfil muito semelhante com o seu, né? Então, através disso que a gente vai conseguir traçar um benchmark ou fazer um benchmark com a base de informação, ou seja, com o que nós iremos usar, né, para traçar esses comparativos de forma mais adequada, né? E, evidentemente, ter as pessoas e ferramentas adequadas para se fazer isso, né? Então, eu não estou só falando de ferramentas software, né, mas estou falando de ferramentas de processos e de processos de pessoas, de como tratar a informação, né, onde se tem uma linha de produção, se tem um controle de qualidade, né, para poder chegar a entregar um trabalho de benchmark desse de qualidade ao final do cliente, para que de fato entregue valor no final, né? Então, que seja uma coisa que realmente é um investimento que vale a pena para o cliente e que aquilo se torne, como falamos no jargão popular, aí, um dinheiro de pinga, né? Então, tudo bem, eu vou pagar X mil por uma consultoria, mas eu vou fazer uma negociação muito melhor quando eu precisar, né? Bom, como que funciona? Então, a primeira fase é a fase do planejamento, né? Então, como eu comentei anteriormente, eu preciso entender a realidade do cliente, né, de telecom. Eu preciso traçar o seu perfil. Eu preciso entender a sua complexidade. Eu estou só em uma cidade ou eu estou no Brasil inteiro, né? Eu tenho uma operadora ou diversas operadoras? Por que eu tenho diversas operadoras? Será que eu tenho uma negociação de faturas legal entre uma operadora e outra? Então, tudo isso eu vou precisar entender na fase de planejamento, né? Porque é ela que vai nortear o trabalho dali para frente, né? Eu vou ter um alinhamento também nessa fase de planejamento, um alinhamento de prazos, cronogramas e expectativas com o cliente. A nossa área de projetos ela vai explicar quais são as regras do jogo, alinhar expectativas, né? Então, não adianta, não existe milagre, né? A gente vai fazer o que é possível fazer. A gente não vai conseguir nem inventar nada só para agradar ao cliente. A gente vai fazer
A gente vai realizar o trabalho de acordo com as nossas técnicas, com o nosso know-how, né? E vamos entregar um trabalho de qualidade, né? A fase de coleta de informação é bastante importante, né? Então é onde a gente vai receber, por parte do cliente, as faturas em formato eletrônico editável, né? O que é um formato eletrônico editável? É um CSV, é um Febraban, etc. É algo que a gente possa, onde lá as faturas vão estar, todas as faturas, usualmente a gente usa as faturas do histórico dos últimos 3 meses, tá? Por que precisa ser editável? Porque a gente vai subir isso no nosso sistema para ser processado posteriormente, né? Vamos também pedir as folhas de rosto dessas faturas em PDF para poder identificar possíveis contratações de planos avulsos, etc., que de vez em quando não aparecem nas faturas eletrônicas editáveis, né? E, evidentemente, os contratos de telecom desse cliente, né? Com a operadora que ele quer fazer, com a operadora que ele quer fazer o benchmark ou com as operadoras que ele quer fazer, né? Então, por que a gente precisa de todas essas informações? Porque isso vai ser muito importante para essa próxima fase de análise aqui, né? A gente vai subir todas essas informações, essas faturas, informações de contrato, então tarifas de VC1, de VC2, de VC3, de DDI, intragrupo, se eu tenho ou não pacotes, que tipos de pacotes que eu tenho, né? Se eu tenho pacotes de dados, quanto que custa esse pacote de dados, se é de 1, 2, 5 gigas, né? Se eu tenho tecnologias diferentes, por exemplo, BlackBerry, pacotes de outras tecnologias e assim por diante, né? Então isso é bastante importante, a fase de coleta de informação, porque isso vai ser, já pegando o gancho aqui para a fase de análise, essencial para o time dos consultores que vão trabalhar no parsing dessas informações, nas análises dessas informações, e para isso eles vão fazer isso utilizando um sistema, né? Então, na fase de análise, o que os consultores basicamente vão fazer? Eles vão pegar todas essas informações de contrato e repassar para o sistema, né? Então é como se estivesse começando uma operação de gestão nova, né? Então, todas as informações vão ser imputadas no sistema. Depois, todas as faturas serão importadas para o sistema. Posteriormente, vão ser processadas. Em que consiste o processamento, né? A gente vai separar por mês exatamente e fazer uma média dos últimos 3 meses, quanto que foi gasto. Justamente para quê? Para traçar o seu perfil de uso, né? Aí, o próximo passo é comparar, né, através do nosso know-how e da nossa experiência, a gente vai comparar as suas faturas ou os seus custos de telecom médios, né, em cada um desses aspectos que eu comentei, VC1, VC2, planos, SMS, etc., com clientes que tenham um perfil semelhante ao seu, né? Então, o que a gente leva em consideração para considerar o perfil? Evidentemente, o quanto é o gasto médio mensal, qual a quantidade de linhas, né? Quanto a quantidade de minutagem, né? Quanto que é gasto em VC1, VC2, VC3, etc. E com essas informações a gente vai selecionar 2 ou 3 clientes com perfil semelhante ao seu, justamente para fazer a análise crítica depois em cima dessas informações, né? Como que a gente faz isso? Os consultores vão fazer uma série de simulações, justamente para identificar gaps de gestão de uso e também identificar possibilidades de redução, né? Fazendo esse comparativo entre as empresas que têm um perfil semelhante. Evidentemente que a gente nunca vai dizer ao cliente que a gente está fazendo, ao cliente contratante, quem são as empresas que nós fizemos esses comparativos. Esses dados são totalmente confidenciais, a informação não vaza de uma empresa para outra. A gente só vai usar essa informação como parâmetro de mercado, né, baseado na nossa informação, né? E com isso a gente vai conseguir identificar reduções para pacote avulso, SMS, roaming, assim por diante, né? É a análise que vai fazer isso. Depois disso, a gente vai criar um book, né? Vai fazer uma apresentação dos resultados para o cliente, tá? Então, com todas as análises, simulações efetuadas, as possibilidades de redução de custo, né? Se o cliente precisa aumentar ou diminuir a franquia dele de SMS, de dados, de voz, de roaming, etc., né? E
também de possíveis reduções nas tarifas de VC1, VC2, DDI, VC3, etc. Né? Então, tudo isso é feito na fase de apresentação de resultados. Nós marcamos uma reunião presencial com o cliente, onde a gente fica de 2 a 3 horas apresentando esses resultados, e minuciosamente a gente vai chegar e entrar no detalhe e sair de lá com uma visibilidade, ou dar essa visibilidade para o cliente, de exatamente aonde que ele vai poder, ou quais são as possibilidades e aonde que ele deve trabalhar numa futura negociação. E por fim, a gente tem o feedback, que a gente costuma fazer sempre que a gente termina uma reunião como essa. A gente não termina, o nosso trabalho não termina na apresentação dos resultados. Né? A gente sempre escuta e alinha com o cliente na apresentação de resultados e quer saber o feedback deles. Né? Ou seja, será que a gente conseguiu mesmo, o nosso trabalho foi feito de forma adequada e ele conseguiu mesmo reduzir na negociação futura que ele fez? Os nossos valores foram adequados, a gente conseguiu aquelas reduções, ele conseguiu mais ainda ou não conseguiu? Ou ele não conseguiu chegar naquele valor? Por que isso? Porque a gente vai constantemente aprimorando as nossas técnicas, né, e aferindo cada vez mais o nosso trabalho. Né? Isso faz com que a gente aprimore as nossas técnicas aí de análise dos resultados para cada vez entregar um benchmark com melhor qualidade. Né? Então esse é o nosso método de trabalho. Bom, como apresentamos os resultados, né? Então, esse aqui é o que vocês estão vendo na tela, é um exemplo de uma simulação feita, né, onde a gente tem na coluna 3 e 4 aqui, nós temos na coluna tarifa atual e total atual, a gente tem as tarifas atuais praticadas no contrato do cliente. Né? E a gente fez, em uma dessas simulações, uma comparação com uma outra operadora, que não é aquele que ele usa. Né? E fizemos um comparativo minucioso de cada um desses tipos de plano aqui que estão listados na descrição aqui dos produtos. E por fim a gente viu que, no caso dessa simulação, que a gente conseguiria ter uma redução aí de quase R$7.000, ou não, de um pouco mais de R$7.000. Né? Então, isso considerando a comparação em um perfil diferente, mas a gente faz várias comparações, né, várias simulações. Então, depois a gente tem a representação gráfica, vários gráficos, né, para que fique mais inteligível para o cliente final, um relatório mais executivo. Ou seja, o que eu quero dizer é, a gente vai ter um relatório mais técnico e o outro mais gerencial. Né? Então, o mais técnico, o gestor de telecom, ele vai poder entrar no detalhe se ele quiser, né? E o relatório mais executivo é para mostrar para a diretoria da empresa o quanto seria, de forma bem rápida, bater o olho e conseguir entender quanto que a gente conseguiria reduzir em situações diferentes. Né? Por exemplo, aqui nos gráficos que vocês estão vendo, o gasto com tarifas avulsas ou se eu contratasse o planos de pacote de home internacional pré-pagos. Né? Mais abaixo ali, a redução mensal e anual consolidada, e assim por diante. Né? Então, pessoal, a forma de apresentar, que a gente apresenta o resultado é essa, tá? E nós temos tido feedbacks muito bons dos nossos clientes aí com relação à qualidade do material entregue. Então, concluindo, a gente precisa, então, recapitulando, né? Então, conheça muito bem o seu consumo e o seu perfil de uso. Né? Isso é essencial, isso é necessário para que você possa fazer uma boa negociação. Estabeleça os SLAs adequados. Então, conhecendo as suas necessidades de consumo e de perfil, você vai automaticamente entender qual é o SLA mais adequado para a sua realidade. Pode ser que vale a pena você pagar um pouquinho mais caro, mas ter um SLA que lhe atenda, né? Porque isso fatalmente pode acontecer. Tenha referência-alvo de preços. Né? Então, depois de um trabalho desse de benchmark, você vai ter uma visibilidade baseado em informações de mercado, né, e não no achismo. Então você vai ter uma referência-alvo de empresas semelhantes, com perfis semelhantes à sua, e quantos que eles gastam, né, possibilidades de redução. Entenda a sua complexidade. Né, então, eu estou em uma cidade só, foi o que eu coloquei lá atrás. Estou em uma cidade só ou estou no Brasil inteiro?
Eu preciso ter uma operadora só e ela vai me atender ou não, né? Já puxando o gancho para o último ponto ali, né? Então, conheça a cobertura e a qualidade de cada operadora de cada região. Se você tem uma operação nacional, é muito difícil que você seja atendido por uma só operadora, né? Pode até ter cobertura, mas de repente a qualidade não é muito boa. Então, você precisa entender esse tipo de situação para poder orçar, né, ou ver se uma operadora só lhe atende ou não, vou precisar contratar mais de uma operadora. Evidentemente que o melhor dos mundos é que você contrate uma operadora só, né? Mas o ponto-chave é que se você contratar uma operadora só, você vai ter uma negociação melhor, porque o volume vai ser maior. Ao passo que se você tiver 2 ou 3 operadoras, você vai granularizar esse consumo e aí você pode não conseguir as melhores tarifas, né, e SLAs. Por fim, enfim, gente, esse era o recado que eu gostaria de dar para todos aqui, né? Eu estou já puxando para o próximo slide aí as consultorias que são oferecidas aí pela Navita, né? Elas serão alvo aí dos próximos webinars. Os webinars acontecem a cada 15 dias, né? Os webinars na Navita, e cada vez a gente fala sobre um tema. O próximo webinar é sobre, se eu não me engano, sobre portabilidade numérica, ou sobre o assessment de arquitetura de MDM, onde a gente vai falar sobre características de ferramentas e etc. Se eu tenho mudanças de ambiente, se eu vou mudar de tecnologia, o que é melhor para o que cada tecnologia traz de melhor, né? E a cada 15 dias, então, fiquem ligados nas nossas news aí, que a gente vai ter um webinar novo aí para demonstrar. Bom, eu sou o Paulo Del Piso, meus contatos estão aí abaixo. Eu queria abrir agora para perguntas e respostas, né? Se vocês tiverem, por favor, perguntas aí, me coloquem, podem me colocar no chat aí, direcionado somente a mim, e aí eu respondo a todos aqui via áudio, tudo bem? A gente tem 5 minutos aí de perguntas e respostas. Se não, se tiverem perguntas posteriores ou dúvidas posteriores, podem encaminhar para o meu e-mail, por favor. Pessoal, alguma pergunta? Mais alguns segundos aqui para alguém se manifestar, senão nós estamos encerrando daqui a pouco o nosso webinar. Agradeço a presença de todos, tá? Muito obrigado. Conto com a presença de vocês aí nos próximos webinars. E de novo, se tiverem qualquer dúvida, por favor, pode me escrever, meu e-mail está abaixo. Bom, nós temos uma pergunta aqui. Um agradecimento. Tá legal. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima. Fiquem ligados aí. Um bom dia para vocês e um ótimo final de semana. Um abraço.